E ainda falando de esporte, hoje é dia do futebol e por isso o assunto da entrevista de hoje é futebol feminino e os desafios da modalidade. Eu conversei com a Carolina Paul, que há mais de 2 décadas trabalha com futebol feminino, como atleta, treinadora e gestora de carreira. Essa é a Copa em que a seleção brasileira feminina chega mais preparada, na minha opinião. Foram alguns anos da Pia preparando a equipe, testando jogadoras, testando formação, então tendo feito um ciclo aí de preparação bastante interessante. Eu acredito que é uma das Copas que o Brasil chega mais preparado. Qual é a situação do futebol brasileiro, do futebol feminino no Brasil, quando a gente olha para a base? É um momento de crescimento, né? Então, é instável ainda, a gente está no começo de um processo de crescimento, mas de uns anos para cá a gente já vê praticamente todas as equipes do cenário nacional aí, com categorias de base, não só uma categoria, como era o exigido aí pela FIFA, mas com várias categorias, com um processo de transição para o adulto. E a própria seleção brasileira recentemente fez uma convocação para a Sub-15, que é uma seleção nova para a categoria feminina. Então, é um crescimento, a gente consegue perceber isso e, com certeza, talvez não agora, mas para o futuro vai refletir bastante na seleção brasileira. Para onde a gente precisa avançar? Eu acredito que a gente precisa, obviamente, cada vez mais investimentos, né? Porque o investimento com certeza faz com que o alcance seja maior, com que a gente tenha mais jogadoras, jovens jogadoras entrando na modalidade, aprendendo ali desde cedo. Então, quando elas chegam na equipe adulta, elas vão estar mais bem formadas. Então, o investimento com certeza é algo que melhorou, mas que ainda tem um espaço de crescimento ainda maior. Acredito que tem uma questão da formação mesmo dos profissionais que estão à frente aí, que lideram o futebol feminino como um todo. Então, a gente tem cada vez mais pessoas que se profissionalizaram, que estudaram, que são especialistas, que estão trabalhando exclusivamente com a modalidade. E eu acredito que também, quanto mais profissionais a gente tiver dentro da modalidade, né, profissionais bem preparados dentro da modalidade, mais a modalidade vai se desenvolver. E eu acho que o ponto principal é a gente ter mulheres em posições de liderança aí, com um olhar diferenciado e que podem criar estratégias melhores e que se enquadrem melhor ali na questão do futebol feminino. Eu acho que essa questão é primordial para que a gente avance de uma maneira mais rápida e mais assertiva na modalidade. Quando você fala de investimento, obviamente também a gente precisa falar sobre a remuneração dessas jogadoras profissionais, né? Que, como acontece também na sociedade, a diferença, a disparidade salarial no mundo do esporte competitivo ainda é talvez muito maior do que a gente vê presente na sociedade. Como é que a gente alcança isso? Essa é uma questão social que, ao meu ver, extrapola o futebol. Então, é óbvio que a gente precisa cada vez mais políticas que desenvolvam isso, né? Que consigam trazer ferramentas, às vezes com algum tipo de obrigatoriedade, algum tipo de política mesmo das empresas para que isso diminua de uma maneira proposital ali, e não orgânica, né? A gente vê um aumento dos salários quando a gente fala das atletas. Nos últimos 5 anos, essa diferença é bastante grande, mas, claro, a gente ainda vê essa disparidade e eu acredito que precisa de algo intencional por parte das lideranças aí para conseguir diminuir e até igualar essa questão salarial. Você tocou num ponto aí da política, né? A ministra do Esporte, Ana Moser, vai acompanhar a seleção brasileira. Esse gesto político, ele, claro, não resolve todos os problemas, mas é um avanço, na tua opinião, ou não? Com certeza. É algo que simboliza muito para a modalidade. É algo que aproxima e dá uma grandiosidade para o evento, né, da Copa do Mundo Feminina,
que eu acredito que que simbolicamente tem um efeito bastante interessante. E aí, a partir daí, eu acredito que tem muitas coisas que podem surgir. Existe a candidatura do Brasil para a próxima Copa do Mundo, então, com certeza, isso é uma demonstração do Brasil em querer a modalidade, né, e o evento da Copa do Mundo no nosso país. E, com certeza, se isso acontecer e se isso se confirmar, muitas coisas, né, no entorno podem acontecer para que a gente se desenvolva cada vez mais. O governo federal também determinou o ponto facultativo nos jogos, assim como já acontece, né, com a Copa masculina. Como é que a torcida pode se engajar nisso? O que você acha que as atletas esperam da torcida? O mais importante é que as pessoas assistam e conheçam mais aí a modalidade, a equipe feminina, as jogadoras, enfim, saibam mais. A qualidade do futebol na Copa do Mundo é muito grande, é muito bacana, os jogos são muito bons, então eu acredito que as pessoas assistindo, e aí, óbvio, não são todas as empresas que estão aderindo isso, mas o fato de ter a possibilidade de fazer isso já vai aumentar bastante, talvez até na comunicação e na promoção para que as pessoas assistam, né? Então, acredito que o envolvimento do público vai fazer, né, vai apoiar as atletas, com certeza estão esperando esse apoio e querem ver isso, querem sentir isso aí do público brasileiro, porque eu acredito que elas vão fazer muito bonito e quem estiver assistindo vai curtir bastante, vai se divertir.